Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite, sejam todos bem-vindas ao Papo Espírita. Hoje nós estamos com uma convidada especial, que é a Flaviana de Souza, palestrante aqui na Comunhão Espírita. Miriam dos Anjos, Thelma Alves. Seja bem-vinda, Flaviana, tudo bem? Obrigada, olá, tudo bem, Ana? Muito obrigada pelo convite, Thelma, Miriam. Sempre um prazer revê-las. Prazer é nosso. Você fez uma palestra aqui na TV Comunhão sobre os 3 inimigos, com base num texto da benfeitora Joana de Ângeles, que é uma benfeitora psicóloga, né? Tem uma série psicológica. E no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo 7, ela fala sobre nossos inimigos. E ela diz que ela elenca os 3 principais inimigos da felicidade, que são a depressão, o ressentimento e a exaltação. Então, vamos começar esse bate-papo perguntando para você, Flaviana, por que esses 3 sentimentos, situações assim da vida, né? Estados de espírito, por que eles são considerados nossos inimigos? Nós temos inúmeros inimigos, como você falou aí, e eles vão chegando aos poucos e às vezes a gente nem vai percebendo, né? Aquela pequena emoção, aquele ressentimentozinho pequenininho que começa, daqui a pouco ele vai aumentando, a depressão a mesma coisa, com um excesso de pressão, de preocupações, de inúmeras situações que nós passamos. Então, eles chegam e vão nos arrebatando, né? Quando nós percebemos, já estamos tomados por eles. Então, acredito que deva ser nesse sentido. Vamos lá, vamos explorar mais esse tema. Miri e Thelma. Não, que na verdade a gente está tratando do ser humano interior, né? Porque a gente é tão para fora, né? A gente aprende, né, nos livros de Joana, né? E eu acho esse novo olhar, vou chamar de novo porque é novo para mim, né? Esse novo olhar de entender a doutrina trazendo as falas de Jesus para si, né? Não é uma coisa externa. A gente vai vendo que quando a gente vai falando de emoção e sentimento, são coisas tão nossas e tão desconhecidas, né? A gente não conhece nossas emoções, a gente não conhece nossos sentimentos, né? E esse alerta da Joana de Ângeles, falando elencando pelo menos esses 3, porque a gente carrega um caminhão, né, Fabiana? A Flaviana está dizendo, então a gente carrega, assim, muita coisa. Então, mas ela diz que esses são os principais. Pois né? É bom a gente prestar atenção. E o convite olha eles em você, né, Thelma? Exatamente. E aí eu queria que até você nos trouxesse essa questão da depressão. Você fez o paralelo, né, que a Joana coloca aqui, né, com a noite, né? Sim. Eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. Nós vamos abordar esses 3 elementos, sim. Mas eu queria que você começasse como a depressão, né? Fizesse esse paralelo. Isso é muito... Eu achei fantástico, né? Quando a Joana, ela fala, ela traz essas metáforas em relação à questão da depressão, do ressentimento e da exaltação. E, em relação à depressão, ela fala que é como viver a noite no dia, no meio do dia. E daí vem um outro livro que fala... Não é nem da Joana, é de um americano, que chama O Demônio do Meio-Dia, que fala sobre depressão. Então, na hora que eu li, eu falei, nossa, a mesma coisa, né? De pessoas diferentes, praticamente a mesma coisa. Porque é como uma nuvem no meio do dia. Tá tudo escuro. Uma pessoa, quando está num estado de depressão, ela não enxerga beleza em nada. Ela enxerga apenas como se estivesse no fundo do poço mesmo, então não enxerga mais nada. Então, nesse sentido, ela faz esse paralelo com, né, a noite no meio do dia. E isso vai intoxicando nos intoxicando. Quem passa por isso, quem já passou, em algum momento nós vamos nos deparar. Ela fala, né, durante a nossa jornada nessa existência, com essa questão da depressão, no sentimento. Agora, como nós vamos lidar, né, é que vai fazer um pouco a diferença. A gente passa na vida por vários lutos, né? Por várias situações difíceis, por várias perdas. E a forma, eu acho, como a gente encara isso, que é a forma que o espírito, né? Nós
estamos encarnados, já vivenciamos muitas outras experiências, e aí a gente tem uma maneira de encarar. Às vezes a gente observa pessoas em situações extremamente difíceis e você vê um bom ânimo naquela pessoa, né? E você olha e fala, como ela está atravessando aquela situação assim, para cima, né? Não cai em depressão. Às vezes outras pessoas com problemas que você pode observar e falar, nossa, o problema dela nem é tão grande assim, mas para ela é. Para ela é muito grande, ela está enfrentando uma situação difícil, né, Miriam? Assim, quando você estava falando, estou imaginando, por que será que a gente fica deprimida, né? Por que a gente fica ressentida? Por que a gente fica exaltada, né? Eu acho que você falou aí, né, Ana? A maneira como a gente lida com as coisas, né? E Flaviana também trouxe essa questão de como é que as dificuldades vão existir. Porque nós estamos no planeta para aprender ainda pelas dificuldades. Porque se a gente aprendesse pelas facilidades, nós já estaríamos em outra fase. E por que a dificuldade? Porque a gente só chama a nossa atenção quando nós passamos pela dificuldade ou pela dor, como a gente queira chamar. Porque enquanto a gente está tudo bem, dificilmente a gente até agradece, né? Aquele momento que está tudo bem. Então, a gente vive exaustivamente como se aquele momento fosse eterno, não fosse passar. Quando vem algo contrário, aí a gente se rebela. Então, a gente fica num pêndulo, né? Em lidar com as perdas, com essas frustrações. Ou você, ao não aceitar, se acha incapaz, impotente, vai para a inércia, né? Para a passividade. Ou você se rebela, dá um de adolescente, né? E diz que não vai ser assim, tenta de todas as formas, porque a gente esquece uma coisa essencial na nossa vida, que é a providência divina. A gente se acha tão empoderado, tão sob o controle das coisas, que a gente se acha mais do que Deus, né? Então, se a coisa ruim acontece, eu vou dar um jeito. Isso não vai ficar assim. Olha que arrogância que nós ainda temos, né? Eu posso ler um pedacinho aqui do que a Joana escreve nesse livro? Ela cita justamente sobre a depressão. Quando o cerco dos problemas torna-se aparentemente irremediável, os temperamentos de constituição mais delicada caem em depressão. Você vê, né? A pessoa que tem a fortaleza dentro de si, ela já não vai cair nessa depressão, é mais delicada, ela fala. A depressão pode ser entendida como uma recusa do espírito em enfrentar problemas da vida. Então, como é que, Flaviana, a Joana de Ângeles sugere que a gente enfrente a depressão? Com a coragem da prece, né? Coragem e prece. Por quê? Na realidade, a depressão já virou, né, uma pandemia. Nós sabemos que um índice muito grande, né, de depressão, muitas, pelos estudos que nós vimos, vem desde outras vidas, a gente já traz, dentro da ciência, a gente não, cada um, né, tem que procurar o médico, o especialista. Dentro da casa espírita, nós temos o nosso tratamento específico, que é a terapêutica do Cristo, né? O Jesus fala, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Então, nós precisamos, como o Miriam bem relatou aqui, a dor, a gente tem a ideia de que a dor é algo ruim, né? Mas ela faz parte desse planeta. E ela vem para o quê? Para que nós possamos nos alertar de que nós precisamos mudar alguma coisa. Então, a Joana, ela nos convida a isso, a reflexionar sobre por quê, né? Por que será que eu estou com essa depressão? Por que eu estou sentindo esse excesso de pressão? Por que eu não estou conseguindo lidar, né, com esses problemas? Qual é a forma melhor que eu posso lidar com os problemas? Que é o que a doutrina também nos convida, a olhar para dentro de nós, a fazermos a nossa reforma interior, modificando aquilo que pode. Vamos ser perfeitos? Não vamos. Vamos inúmeras vezes. E também com o trabalho, né? O Chico nos trazia, o Emmanuel falava para o Chico, quando ele entrava num processo assim, mais de tristeza por alguma coisa, vamos trabalhar. Então, o trabalho no bem. Isso nos auxilia a lidar com a dor. Agora, quando você está em dor mesmo, certo, não sei se eu posso citar um exemplo. Claro.
num atendimento fraterno, atendi uma senhora que estava há 25 anos num processo depressivo. Nós atendemos com a terapêutica espírita, né, que a gente utiliza. Então, o primeiro passo é o quê? Ela olhar para dentro dela e perguntar, né, o que é essa dor, por quê? E ela mesma falava, nossa, mas meu marido é maravilhoso, ele me ajuda todos os dias, mas eu não sei o que fazer. Não falta nada dentro de casa. A gente sabe que é do espírito, né? Então, vamos trabalhar com a terapêutica, vamos olhar, agradecer. Começa a agradecer esse marido que você tem. Já pensou se você não tivesse um marido que te desse esse suporte? Então, a gente vai utilizando a terapêutica do Cristo. O olhar misericórdia, entender da dor do outro. E, a partir disso e dos tratamentos oferecidos pela casa, ela conseguiu, voltou e falou, olha, já consigo... Né? Já estava sorrindo, o rosto estava diferente. A pessoa encontra algum objetivo, porque a depressão é isso. Você para de ter objetivos na vida, mesmo que você trabalhe, tenha suas obrigações, você não vê sentido naquilo. Aí você não consegue agradecer as coisas boas que te aparecem, você foca muito no negativo, nos problemas, né? Quando você pode ter uma vida, às vezes, muito até privilegiada, mas você não consegue enxergar aquilo, não é isso? E vem também aquele processo de vitimização, né? Que aí arrasta. E se a gente for lá a fundo, o processo de vitimização, como diz o Livro dos Espíritos, todos os males nossos estão contidos o quê? No egoísmo e no orgulho, né? A vitimização ainda está no orgulho, nosso orgulho ferido, as nossas suscetibilidades, né? Na aula que nós fazemos parte, o professor fala, né? Aquelas pessoas que têm um temperamento, às vezes, de cristal, que qualquer coisa, né, se ofende e aí já vai entrar no outro ponto que depois a gente no outro inimigo. No outro inimigo. Vamos falar sobre o outro inimigo, então? Ressentimento. Quer começar, Thelma? Fala um pouquinho do ressentimento. É um processo assim que a gente... É um trabalho de se conhecer, né? Porque a gente, às vezes, vai acumulando algumas coisas no processo familiar. Então, você não fala logo, não tem como extravasar esse processo. Então, às vezes, ele canaliza para um tipo de doença, né? Para um tipo de até processo alérgico, né? Eu acho que a Joana coloca essa questão né, ligado a morfo, né? Exato, ela fala isso. Isso. Então, aí você vê que as pessoas se agridem, né? Por quê? Porque ela ainda não venceu esse trabalho de se amar ou se entender, falar assim, eu não aceito isso, como é que eu vou falar? Ou ela se exalta, que é o que a gente vai falar, né? Ou então ela se recolhe e vai acumulando isso. Tá assim, os extremos, né? E tem um olhar muito acusador, né? Sim. Porque quando eu me ressinto, é porque eu acho que o outro me prejudicou de alguma forma. Sou vítima. Só que eu sou vítima, e a gente acabou de falar desse tipo de pensamento. Só que quando a gente não se conhece, a gente se tem em muita alta conta, né? Então, o problema está todo com os outros. Quando a gente começa a fazer esse trabalho que a doutrina nos convida, desse autoconhecimento e de baixar o pedestal, né? Sair daquele pedestal em que a gente se coloca, a gente começa a ver que estamos todos mais ou menos no mesmo nível. Eu erro, você erra. Então, às vezes, eu começo a entender que talvez a Miriam fale uma coisa para mim que não me pegou muito bem, eu não gostei muito, mas às vezes eu também posso falar alguma coisa e eu posso chegar, Miriam, olha, não gostei muito que você falou daquele jeito, e a Miriam pode até entender e falar, puxa, então me desculpa. Olha só que mundo de regeneração esse, né? Quando a gente chegar nesse nível, não é isso, Flaviana? É isso mesmo. E me lembra um autor, um filósofo chamado Levinas, que ele falava sobre a alteridade e ele diz que o outro é um outro eu. Então, quando a gente começa a olhar o outro como um outro eu, ele é igual a mim, ele não é melhor. Por que eu erro e ele não pode errar? Né? Porque se nós todos estamos num mundo de provas e expiações, somos todos espíritos imperfeitos, então nós vamos errar. E aí aquela questão de somos superpoderosos, podemos tudo. Não, nós não podemos, não. Nós temos limites. E se nós erramos,
o outro também erra. E se o erro do outro me incomoda e me faz ressentir, é porque tem algo aqui em mim que está ressoando com esse, né? Nós estamos fazendo uma projeção. Né? Então, por isso precisamos trazer para nós. Estávamos conversando antes do Papo Espírita, eu e Ana, e falando, e refletindo sobre essas questões. Então, o que é aquilo? Por que eu me irrito quando não é o outro que me irrita? Por que eu me irrito quando alguém fala ou, né, usa algum tipo de expressão? O que isso está ressoando em mim? O que tem em mim que ainda ressoa? Então, causa o quê? Ressentimento. Aí esse ressentimento é como um mofo que vai aumentando, aí vem as sinusites crônicas, as rinites, né? Tudo isso. As gastrites. As gastrites. Por quê? Porque tudo vem desse mofo. E só relembrando que a gente falou sobre o mofo e sobre a questão da depressão, que é à noite e no dia, é a forma como a Joana, no mundo espiritual, enxerga as energias aqui. Então, é dessa forma. Então, ela enxerga o ressentimento como um mofo, parecido com um mofo, né? E a depressão como o quê? Como uma noite dentro de um dia claro. E, gente, vocês já tiveram problemas com mofo em casa? Como é difícil. Em Brasília é meio difícil, mas em outros estados, sim. Mas como é difícil. Porque eles precisam de um ambiente para ficar, sim, né? Sim. Não é uma coisa fácil da gente tirar. E ele estraga, né? Na parede, às vezes, é um trabalho. Então, quando ela compara ressentimento com mofo, ele precisa de uma ambientação. O ressentimento precisa de um ambiente interno, que o ampare, que o nutra, né? Que o alimente. Que o alimente. E ali tem os fungos, não é? Exato. Mofo é fungo, vai ampliando, né? E vai enraizando e vai se multiplicando, né? E eu penso que quando Joana colocou esses três, né, essas três posturas, que o ressentimento é o start, é o meu ambiente interno que me leva a reagir, ou na exaltação, que me leva a reagir no estado depressivo, né? E o ressentimento, ele é ruim por quê? Porque, primeiro, eu me acho, como você disse, Nana, a pessoa melhor do mundo. Não existe ninguém melhor do que eu, que saiba tudo, que seja boazinha. Não existe. Vocês vão me perdoar, mas melhor do que eu não existe ninguém. Então, qualquer coisa que também vá contra as minhas verdades, né? Meus valores, as minhas crenças, eu também não admito que seja diferente. Então, é muito difícil quando a gente estabelece o nosso padrão de ser e que nós somos a referência a régua, né? A régua para tudo. Então, tudo vai sair daquela régua, porque a gente não tem a verdade. A gente tem meia-verdade e, às vezes, essa meia-verdade é bem pequenininha, né? Não é bem pequenininha, então fica muito difícil, né? E esse ressentir novamente, né? Alimentar, né? Porque fica aquele pensamentozinho, mas fulano fez isso comigo. Aí você esquece. Daqui a pouco vem aquela voz de novo. Mas aquela voz de novo, às vezes, já são meus acompanhantes espirituais, né? Me incentivando a alimentar esse estado de mofo, né? Então, nutrindo mais ainda. Então, manter o ressentimento e vivê-lo sem perceber é uma porta aberta para situações mais difíceis, né? De influenciação, né? Com certeza, né? Todo esse processo, porque tudo está relacionado ao que nós pensamos e que nós sentimos, que é como um imã, né? Leon Denis vai dizer, né? Que o pensamento cria e a vontade, né? Ela é como um imã e os dois juntos já viu. E se nós vamos todas as vezes trazer para o nosso campo mental e para a nossa emoção o ressentir, lógico, vamos trazer junto aqueles com quem nós vamos nos sintonizar. Com quem que nós queremos nos sintonizar, não é verdade? Eu estava lembrando de você estava falando e eu fui relembrando algumas situações do ressentir, mas agora fugiu. Não tem problema, daqui a pouco lembra. Eu queria agora entrar na exaltação. Tá. Porque a exaltação, eu comentei antes com vocês, eu me identifico muito com ela. Mas eu acho que eu já estou trabalhando ela nessa encarnação. Ela diz o seguinte: a exaltação, idêntica à faísca de eletricidade devoradora,
atinge os nervos e produz relâmpagos de loucura, com trovoadas carregadas de impropérios e rebeldias, que estiolam os ideais da vida e despedaçam aqueles que lhe tombam nas malhas. Então, a gente vê cada coisa no noticiário mesmo. A gente vê grandes tragédias por conta da exaltação, né? Sim. Comenta um pouquinho aqui. Sem dúvida, né? A ira, o pecado da ira. O nosso amigo já falou. Então, é algo que é como um relâmpago mesmo. Caiu, né? E é assim que ela enxerga essa vibração. Então, diante de quantas vezes nós nos exaltamos, né, por besteira, depois fala, meu Deus, por que eu falei daquele tipo? Precisava, né, ter falado assim, precisava. Esses dias eu estava até contando para a Ana. Alguém falou comigo e me lembrou outra pessoa, forma de falar, e na hora eu só reagi, me exaltei, respondi na lata. Se deu conta, né? Porque o exaltar, ele toma conta, né? E aí você leva e fala, peraí, na mesma hora o sensorzinho, peraí, calma, né? Só fez um comentário. E daí, lógico, a gente, graças a Deus, vai fazendo a vigilância de vez em quando, dá, né? Não é sempre, mas pede desculpa, perdão, vamos trabalhar, porque aí a Joana fala, né? Que no ressentimento, era isso que eu ia falar, do ressentimento, olha como a gente vai falar. No ressentimento, a gente vai trabalhar o quê? O amor, que não espera nada em troca. E na exaltação é a vigilância, né? O orar, o vigiar, a meditação, porque nós precisamos nos conhecer para saber até que ponto, para não reagir diante, né, do que acontece. Alguém não concorda comigo, então eu vou, né, extravasar, me exaltar, irar e me encher de tóxico, porque Joana também traz isso. A gente se enche, se intoxica o corpo todinho com essa emoção. Tem até uma frase que dizem que é atribuída, né, ao Shakespeare, né, que a gente quer matar o outro, mas é a gente que toma o veneno, quando está com raiva, com ira, com ódio. Então, isso tudo nos toma primeiro. É um veneno que mata primeiro a gente. Exatamente. A gente já toma o veneno achando que vai morrer o outro, né? Mas a gente é que está se envenenando. Então, todos esses, tanto a Miriam até comentou isso, o ressentimento e a exaltação, elas vão levar a um processo de depressão. Depressão, né, geograficamente falando, um abaixamento, né, Então, aí nós vamos sendo atingidos por isso e vão criando doenças. São como doenças infecciosas. Imagine, Joana fala, né, sobre isso, como se fosse uma doença infecciosa que vai tomando conta. Por isso eles são cruéis. Por isso que ela fala que são os cruéis, porque vai nos tomando conta, e se a gente não vigiar e orar, fazer o que precisa fazer, mudar a forma de pensar, nós vamos nos deixando levar. E causam doenças físicas também, né? Sim. E a questão de doenças infecciosas, a gente vai afetar quem está, mas afeta aqueles também, se ela for transmissível. Sim. E como porque a energia, né? A gente se move na energia. Essa parte de contaminar o restante é perfeito, né? Não, e você está num ambiente com uma pessoa exaltada, ou com uma pessoa depressiva, ou ressentida. Gente, aquilo contamina o ambiente. Sim, todo mundo aqui vai saber do que a gente está falando. Sim. Porque a energia daquela pessoa, ela te põe para baixo, né? Ou a pessoa exaltada, ela deixa o ambiente desconfortável, né? O ambiente deixa de ser calmo, pesa o ambiente. A pessoa depressiva é tudo para baixo, né? As pessoas que convivem com quem tem depressão relatam isso. Elas também precisam de acolhimento porque elas começam a entrar na vibração, né? E o ressentido é aquele que está sempre falando mal de alguma coisa, criticando, julgando, e aquilo também vai cansando, né? Então, você vê como são 3 sentimentos complicados, né? Exatamente. Então, ela está mais quietinha. Aí fica melindradas, né? Melindrada aqui o espírito é muito melindrado, Nossa. né? Todo mundo é melindrado, porque às vezes a gente não espera o melindre do espírito. É verdade, gente. Você, espírito,
perfeita, sentindo isso, não é possível, né? Então, mas é porque, inclusive, eu estava ouvindo, e cada vez que as pessoas vão alimentando essas doenças, né? O que acontece? Elas vão gerando larvas, né? Larvas mentais, né? Isso gera mais problemas no contexto espiritual para cada um, né? Mas também a gente vê que tudo isso é necessário para que a gente passe. É importante que a gente também tenha esse conhecimento desses problemas que estou exaltada hoje, eu estou magoada, né, com ressentimento. Então, assim, é importante a gente vivenciar isso para se entender, né? Porque senão a gente não vai saber a diferença de estar melhor ou não estar melhor, né? Isso mesmo, Thelma, que você falou me lembrou muito um curso que nós fizemos aqui, já tem alguns anos, com a Kátia Carrijo, não sei se vocês a conhecem. Sim, eu conheci. Ela partiu. Ela dizia exatamente isso na aula também sobre Joana, que a raiva é para raivar. A tristeza é para tristezar, não é para a gente ficar guardando. Então, isso traz o quê? O nosso autoconhecimento. Por que eu estou com raiva, né? Quando eu fico triste, o que me traz tristeza? Isso tudo vai nos remeter a esse autoconhecimento. E não é para a gente guardar. Porque o que acontece quando guarda? Vira depressão. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela não consegue nem falar de depressão. Tomando um enche de remédio, né, não medicada, mas ela não consegue falar. Porque está tão tumultuado aqui, porque ela não conseguia entender, foi engolindo, aceitando, fazendo, mesmo sem querer, porque às vezes a gente tem isso, né? Não responde um não quando tem que dizer não, não responde o sim quando tem que dizer sim, aí vai acumulando, guardando e vira tudo isso. Então, nós precisamos sim vivenciar, entender. E é preciso mesmo passar por raiva, por tristeza, porque esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, quando é para nós nos compreendermos, fazer o nosso autoconhecimento. Então é isso que me deixa com raiva? Então, eu vou evitar, né? Ficar perto ali, para tentar depois entender como eu vou aprender a não ficar mais com raiva. E por que eu fiquei com raiva? Isso. Né? O que foi que provocou essa raiva? Frustração de alguma coisa. Então tem que ser do meu jeito, né? Muitas vezes. E às vezes não é do meu jeito. E a gente fica rebelde. Então tudo isso faz parte, né? E às vezes até porque em algum momento, geralmente isso acontece no ambiente profissional, né? Invejou, né, a postura de um colega que foi melhor do que você, né, aí fica com raiva, porque, poxa, eu podia ter dito isso, nossa, eu sabia isso, por que eu não disse isso? Raiva confunde muito com inveja. Confunde, perfeitamente, né. Agora, é dura a pessoa chegar e falar para si mesma, nossa, tô com inveja daquela pessoa. É feio. A gente é educado, né, de que essas coisas, não posso sentir isso. E nós sentimos tudo isso. Sim, exato. Só não queremos admitir que sentimos. Então, isso que você falou, né? E a Thelma, é muito importante. A gente tem que vivenciar. Só que a gente tem que, ao vivenciar, compreender e aí escolher a atitude mais adequada, né? Eu não posso sair soltando minha raiva. Mas, como você falou um exemplo, você foi tomada por uma situação em que você devolveu uma resposta inadequada. Sim. Aí você observou aquilo, foi lá e, puxa, me desculpa, eu estava pensando em outra pessoa. Depende do nível que a gente pode explicar, né, a situação, mas você foi lá. Porque é no inconsciente, né? Tem determinadas coisas que estão no inconsciente. E quando a gente trabalha o autoconhecimento, aí você vai percebendo assim, não foi, eu não quis, essa resposta não era para ser para aquela pessoa. Essa resposta era uma resposta que eu não dei há muito tempo atrás e eu queria ter dado, então agora eu posso dar, então vai ser nesse. Porque a gente faz muito isso, né? Até na aula, o nosso professor Daniel falou alguma coisa sobre isso mesmo. Só que você já está num nível de você, naquela situação, perceber.
E aí você foi lá e deu né, voltou atrás, deu uma resposta. Às vezes nem é possível. Nem é possível. Já, mas, como a Thelma disse, a gente passou, é chato, aconteceu, mas me serviu, né, de algum aprendizado. Eu tenho que tirar algo de todos os problemas que eu vivo, né, os conflitos. E isso é importante, você está falando, Ana, eu estou me lembrando aqui, porque nós estamos numa escola, né? Então, a raiva é um efeito de alguma coisa que me atinge, que eu até hoje não consegui lidar. É um orgulho, é a inveja, o que é que me move para aquele comportamento de raiva? Porque enquanto eu não aprendo o que é que me dispara aquela atitude de raiva, em diferentes situações eu vou vivenciar o tema central, que é a raiva. Né? A raiva é o efeito. Qual é o tema central? É o meu orgulho. Eu não admito ser menor do que eu acho. Então, enquanto eu não trabalhar essa essência, a vida vai me trazer novas situações, mantendo aquele tema igual matéria. Detesto, por exemplo, matemática. Odeio matemática. Querido, enquanto você não passar de ano, não se esforçar para aprender, você terá que repetir na escola matemática há de sempre, né? Sim, exatamente. É o que acontece na vida. Exato. Né? Exato. Eu estava até lembrando, acho que foi a palestra do Daniel sobre... Daniel Campos. Eu ia complementar. Vamos falar qual é o Centro Espírita, né, Vinha? É o Centro Espírita Vinha de Luz. Quem quiser procurar esse tipo de tema, vai no YouTube do CEVIL, que é o Centro Espírita Vinha de Luz. Já fiz a propaganda aqui. E ele é nosso professor. Livrinho também, né, de Joana, tem aqui na nossa casa. Nós estamos estudando esse livro no momento. E eu estava falando sobre a questão até do ressentimento. Ele falou que mesmo que a gente está vivenciando esse processo, se a gente vai procurar um trabalho assistencial, a gente vai aprendendo a lidar com isso, né? E também, como você mesmo falou, essa questão também de não esperar o outro, a recompensa do outro. Você tem que fazer por fazer e não esperar nada das pessoas. Então, esse processo de fazer um trabalho assistencial à caridade faz com que a gente comece a desenvolver uma sementinha, né, de amor em nós. Né? Então, a gente começa a sentir, poxa, eu não vou agredir, eu não vou acumular isso. Né? Olha, a pessoa está em pior situação que eu. Então, aí são esses processos de vida que a gente vai trabalhando no nosso amadurecimento. E vai também diluindo culpas, né? Porque cada vez que a gente erra, que a gente se crucifica, a gente coloca uma culpa, um arrependimento, primeiramente, né? Que é importante, porém, às vezes a gente se fixa na culpa e fica carregando isso encarnações inteiras, né? E são grandes processos que a gente recebe nos grupos mediúnicos, a culpa. Isso. Esses dias me perguntaram qual seria o pior das dores da alma, qual seria o que mais causaria a dor na alma? A culpa. A culpa, porque deixa a gente preso ali naquela situação, paralisado, né? Alimentando a depressão. Alimentando a depressão, ressentimento também, tudo... E a exaltação também, né? Porque eu não me isso. aceito daquele jeito, eu me sinto culpado. E aí, quando você se sente culpado, você acaba agredindo porque você quer se... Você mesmo não se ama. Isso. Se você não se ama, porque você é culpado, afinal de contas, né? Você é uma pessoa abjeta. Cometeu um erro que você nem sabe o que foi, porque às vezes a coisa vem de outras encarnações e você vem agora com qualquer coisa, qualquer erro teu, vira uma culpa. Né? A gente nem sabe de onde vem. E aí, como é que eu vou me amar? Se eu não me amo, como é que eu vou amar o outro, respeitar o outro e permitir que o outro erre também, né? É uma coisa bem complexa. E como a gente está, Flaviana, caminhando para o final do programa, que pena, porque o assunto aqui vai longe, né? Eu quero pedir para você conversar com quem nos assiste sobre como trabalhar, né? Primeiro, como observar esses 3 grandes inimigos em nós e como a gente pode ir lidando com eles nessa encarnação, sabendo que eles não vão desaparecer.
é muito importante, porque senão a gente acha que nós vamos conseguir eliminá-los, e nós não vamos, mas nós vamos observá-los e lidar com eles, de forma que eles não atrapalhem tanto a nossa encarnação e a nossa felicidade. O que você diria? Então, pergunta complexa, né? Mas nós, em primeiro momento, acolhimento. Porque primeiro a gente precisa acolher aquilo que chega até nós, acolher esse sentimento, essa raiva, né? Esse ressentimento. Quando a gente acolhe, a gente começa a olhar, né, que a gente tem. Porque quando a gente não acolhe, é porque a gente não quer aceitar. Então, acolhimento. E fazer esse trabalho de diálogo, né, com isso. Por quê? Né? Como que está esse ressentimento? Ele é pequeno, ele é grande? Por que me magoou? Por que estou sentindo isso? Por que eu estou ressentindo? Começa a observar se é repetitivo esse pensamento. Obsessão. Vira uma obsessão. Eu recebi esses dias uma mensagem muito linda. Que quando nós estivéssemos em conflito, parar, silenciar, buscar ajuda através da prece. Né? Pensar antes de dar uma resposta, né? Seja sim, seja não, seja talvez. Então, isso é importante. Mas a reflexão, o autoconhecimento, buscar o autoconhecimento no nosso dia a dia, olhar para a gente, para as emoções, se questionar cada emoção, até mesmo, por que isso me trouxe tanta felicidade? E se me trouxe felicidade, né? Por que não ser grato? Se isso me trouxe tristeza, por que me trouxe tristeza? Por que me afeta? Será que está afetando o meu egoísmo, o meu orgulho? É o meu orgulho que está ferido? É a minha criança que não foi lá atrás trabalhada, que foi abandonada, rejeitada, né? Que foi trocada? Porque tem tudo isso a gente traz da infância. Isso aí também tem palestras do Daniel Campos sobre isso. Então, olhar para a gente, autoconhecimento é importante, a meditação, a oração, vigiar e orar, como dizia Jesus, né? Vigilância a nós, nossos pensamentos, nossos sentimentos, fazer o bem sempre, né? Nada como não fazer o bem. Tudo está dentro da terapêutica do Cristo. Faça ao teu próximo aquilo que gostaria que fosse feito a si mesmo. Perdoar, como ele falou, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Então, se você está ressentido com alguma coisa, o que aquilo está me deixando ficar ressentido? Como que eu posso fazer para trabalhar isso aí, para me perdoar? Porque, geralmente, o que ressente é porque algo que toca em nós, então precisamos aprender a nos perdoar. A buscar serenidade e equilíbrio para não se exaltar. Sim. E, aos poucos, e se errou, ótimo. Nós temos a oportunidade de consertar. O mais importante é isso, né? Estamos aqui vivenciando todos esses conflitos, estamos aqui em relacionamento, e eu acho bacana que doutrina espírita é relacionamento, né? Porque as nossas questões, elas são com as pessoas com quem a gente convive, né? Então, quando a gente passa a ter esse tipo de olhar, as relações ficam mais fáceis. E essa é a construção da felicidade. Na hora que eu, mesmo tendo problemas, eu sei pedir ajuda, sei receber uma ajuda, porque às vezes o orgulho nem permite, né? Que a gente receba uma ajuda. Eu me fecho. Se eu estou deprimida, eu não procuro ajuda. Não, eu me fecho. Então, isso vai me causando problemas em relacionamentos na família, no trabalho. E aí, onde eu consigo ser feliz dessa forma e fazer os outros ao meu redor felizes também? Então, é para a gente prestar atenção. Se vocês gostaram desse nosso bate-papo aqui, que foi bem filosófico, né? Mas muito prático, né? Para a vida da gente, todos nós lidamos. Agora, entender que esses são inimigos da nossa felicidade traz já uma outra perspectiva, dá um grau de importância maior para que a gente reflita mais sobre essas questões todas que são do nosso dia a dia. Então, Flaviana, obrigada pela sua presença aqui. Miriam, Thelma também, obrigada por esse bate-papo tão agradável. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, é muito importante isso para a gente, porque tem um algoritmo no YouTube que espalha esse conteúdo para outras pessoas. E para quem gostou, quem vocês acham que vai gostar também, enviem o link para que eles conheçam o nosso canal. E inscrevam-se também TV Comunhão no YouTube. Nós vamos ao ar todas as quintas a partir das 19 horas e esperamos vocês na próxima semana. Até lá!
Até lá.